Você sabia que somente 5% de desequilíbrio de tensão pode roubar 25% da potência útil do seu motor, causar um desequilíbrio de 40% na corrente e aumentar em 50% a temperatura? Nesse vídeo eu vou trazer um tema que ainda é pouco explorado, mas é de extrema importância, que é o desequilíbrio de tensão entre as fases na alimentação de um motor elétrico. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui comigo, vou te explicar como que isso acontece, mas antes se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque 2 vezes por semana eu estou trazendo novos vídeos com assuntos relacionados à elétrica e automação industrial. Pessoal, vou trazer números aqui para poder exemplificar e facilitar a didática, né? Melhorar a didática, mas também mostrar a grandeza desses efeitos que são causados pelo desequilíbrio de tensão. Mas apesar de eu utilizar esses números, o meu objetivo não é fazer com que vocês fiquem presos a eles. O objetivo maior é entender esses efeitos, mas esses números eles vão variar de acordo com as características do motor, de acordo com outros fatores, como por exemplo a carga do motor. Um motor com carga nominal ele vai se comportar diferente de um motor que está rodando a vazio ou com pouca carga. Então, não se atenham apenas aos números, mas utilizem ele para entender melhor os efeitos e principalmente o quanto eles são nocivos. Pessoal, vou começar explicando como que acontece para depois falar dos efeitos, porque eu acho que vai ficar melhor aqui para conseguir compreender. Então, vamos lá, eu tenho uma tensão aqui, é uma senoide, né? Vou fazer essa linha direita aqui, é uma senoide. Deixa eu copiar ela aqui e fazer fazer a representação de outra fase e mais uma fase. Nesse caso aqui, reparem que nós temos a mesma altura aqui, tanto aqui em cima quanto embaixo. Então, nesse caso, nós não temos assimetria modular. O que é assimetria modular? Quando temos diferença de módulo de tensão, né? A altura aqui fica, o valor da tensão em si fica diferente. Existe ainda a assimetria angular, né? Que é quando nós temos uma posição diferente aqui entre as fases. Vou fazer em cores diferentes aqui para ficar mais claro que se tratam de 3 fases diferentes. Vou usar o azul aqui, esse roxo aqui. Então, olha só, nós não temos assimetria modular e nem angular, né? Angular seria quando ela está fora da defasagem correta, que deve ser de 120 graus entre essas fases. Mas aqui, lógico, está fora de escala, eu desenhei à mão, né? Mas enfim, não temos assimetria nem modular nem angular. Então, o resultado disso, se for fazer uma representação aqui com vetores, deixa eu apagar isso aqui que vai acabar me atrapalhando um pouco. Vou fazer um pouco menor. Vou começar daqui, ó. Pronto. Se for fazer uma análise das forças que essas tensões vão fazer no motor, é o seguinte, ó. Fazendo uma análise vetorial. Eu vou ter uma das fases fazendo força em um dos sentidos. Aí 120 graus defasado, eu vou ter outra fase, né? Então deixa eu pegar a cor correta aqui. Eu acho que eu estou usando vermelho em outra. Reparem que vai ficar sempre 120 graus aqui, né? Vai aparecer o símbolo da Mercedes. E a outra cor é essa aqui, será? Não, tá um pouco diferente, né? Deixa eu pegar a cor correta. Essa aqui, perfeito. A partir do momento que eu pegar uma dessas fases aqui e causar uma simetria, deixa eu reduzir o tamanho dela. Será que eu consigo reduzir só na vertical? Ah, ela vai reduzir inteira. Eu acho que eu não tenho como, nesse programa aqui, eu não tenho como reduzir somente na vertical. Então deixa eu redesenhar ela aqui. Vou apagar. Pegar o canetão vermelho. Então vamos fazer uma fase que ela está com o mesmo ângulo aqui. O ângulo está correto, mas ela está com um módulo menor, né? Ela está um pouco mais baixa aqui, ainda está em cima. O que vai acontecer? Essa seta aqui, ela vai acabar ficando diferente também. Deixa eu apagar ela. Agora nós teremos uma setinha mais curta. O que acontece com essa setinha mais curta aqui? Nós não teremos mais equilíbrio entre esses vetores e acabam surgindo vetores parasitas aqui. Eu gostaria de explicar isso mais detalhadamente em outro vídeo, mas é um tema um tanto quanto complexo e eu não vou aprofundar tanto aqui. Mas existe um vetor, um campo girante contrário ao campo girante do motor por conta desses vetores parasitas e eles vão causar alguns transtornos aqui. Se você tem interesse de aprender melhor sobre isso, vai ficar uma aula um pouco mais chata, mais teórica, mas de repente, se é do seu interesse, por favor, deixe um comentário aí. Pode ser que eu venha gravar um vídeo relacionado a isso, então explicando melhor esses vetores e esse campo parasita. Basicamente é um campo que vai se opor ao campo principal e isso faz com que aumente principalmente a corrente no rotor do motor. Como é um campo girando em sentido contrário, o torque do motor vai reduzir. Por conta desse calor, a potência útil do motor cai também. Observe esse gráfico aqui. Com 5% de desbalanceamento, nós já temos uma redução de quase 25% aqui na potência útil do motor. Não quer dizer que ele não vá ter essa força toda, mas ele não vai poder ser utilizado para a potência nominal dele, isso considerando temperatura máxima e tudo mais, por conta desse aumento na corrente do rotor e, consequente, aumento da temperatura do motor também. Então, olha só, até 1% de desequilíbrio, praticamente não há correção aqui, né? Praticamente você não precisa considerar uma potência maior para o seu motor.
Com 3%, por exemplo, você tem um pouco menos de 90% da potência útil do motor. Então, se o motor tiver 100 cavalos e você tiver um desequilíbrio de 3%, olha só, você não vai conseguir utilizar esses 100 cavalos desse motor. Vai ficar até um pouco abaixo de 90%, mas vamos considerar 90% aqui para facilitar. Então, sobram 90 cavalos de potência útil. Isso por conta da temperatura, né? Mas, sim, ele também perde torque por conta desse campo girante parasita. Então, perde potência útil, conforme o gráfico, perde torque. O motor ele vibra mais porque você tem forças diferentes nas 3 bobinas. Então, vai haver um desequilíbrio e maior vibração. Se aumenta a corrente e aumenta a temperatura, tem mais perdas por calor também. E menor vida útil do motor, né? Se você tem mais calor, mais vibração, consequentemente, você vai ter uma vida útil menor desse motor também. Para calcular esse desequilíbrio de tensão aqui é o seguinte, ó, você vai fazer, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui com um exemplo próximo aí da nossa realidade. Se o motor, se a tensão ela é de 380 volts, então você vai fazer 380 mais, isso estou falando aqui de uma das fases, né? Esse cálculo aqui ele dá certo para tensão de fase ou tensão de linha. Eu vou considerar a tensão de fase aqui. Então, se você tem 380 em uma das fases, 380 na outra fase, e uma das fases aqui está com 410, vamos supor que seja isso. Isso aqui dividido por 3, para fazer uma média, né? Então, aqui, somar o valor de todas as fases e dividir por 3, você vai ter a média. A média, nesse caso aqui, vai ser de 390, né? O resultado desse cálculo é 390. Para saber qual que é o desequilíbrio aqui, você vai dividir o maior valor aqui, o máximo desvio em relação à tensão média, né? Então, a gente sabe que a tensão média é 390. Para essa primeira fase são só 10 volts, aqui só 10 volts, aqui são 20 volts. Então, a diferença nessa fase aqui para a tensão média é maior, né? Então, vamos considerar essa fase aqui. 410 dividido por 390 vai dar aproximadamente aí 1,05, ou seja, 5%, né? 1,05, 5% de desequilíbrio. Então, somente 5% de desequilíbrio. Quais são as consequências? Perdemos quase 25% da potência útil do motor, sobra pouco mais de 75%. Mas tem outros fatores aí também, outras questões. O desequilíbrio da corrente, ele fica na casa aí de 8 vezes o desequilíbrio da tensão. Então, o desequilíbrio da tensão dividido pelo desequilíbrio da corrente é na casa aí de 1 para 8. Então, 8 vezes maior o desequilíbrio da corrente. A corrente, ela varia não só com a tensão, né? O motor ele pode apresentar algum desequilíbrio de corrente por outros fatores, principalmente os fatores construtivos aí desse motor, mas o desequilíbrio causado pela tensão é nessa magnitude aqui de 8 vezes. Já o aumento da temperatura é mais ou menos isso aqui, ó. É o desequilíbrio da tensão, então não é o valor da tensão, é o desequilíbrio dela, né? Nesse caso a gente calculou em 5%, eu já vou colocar direto o valor aqui. Então 5% de desequilíbrio, isso ao quadrado vezes 2. E o resultado vai ser em percentual também. Nesse caso nós temos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, né? Dá 25 vezes 2, 50. Então, 50% de aumento de temperatura. Como eu falei, esses valores aqui eles vão variar de acordo com outros fatores também, mas vai se aproximar disso aqui. Então, quais as recomendações? 5%, até eu acabei utilizando esse exemplo, é um exemplo um tanto quanto extremo, né? Difícil ter toda essa variação aqui de 380, 380 e 410. É uma variação bem significativa. Pode acontecer, obviamente, mas já é um valor bem extremo já. 5% de variação é o limite recomendado para conseguir ligar o motor. Acima disso aqui é recomendado que nem ligue o motor ou se desligue, percebendo aqui que está tendo essa variação toda. Então 5% é o limite máximo recomendado para desvio de tensão, desequilíbrio de tensão. Agora, quando se fala em desequilíbrio de corrente, o tolerado costuma ficar aí na casa dos 10%, mas você pode manter esse motor ligado desde que as correntes elas fiquem abaixo da corrente nominal. Então, se estiver abaixo da corrente nominal, tudo bem, pode manter ligado, mas o ideal é que se alguma delas ultrapassar a corrente nominal e o desequilíbrio for maior do que 10%, você desliga esse motor também para evitar problemas. Então é isso, se você aprendeu com o vídeo de hoje, por favor, comenta o que você achou, deixa o seu like também para me ajudar a continuar gravando aqui para o canal. Se você quiser comprar material elétrico, acesse o site da Brasiltec, e se quiser o vídeo onde eu explico mais detalhadamente como acontece a formação desses vetores parasitas aqui que eu acabei citando bem por cima, eu posso trazer esse conteúdo aqui, é um tanto mais complexo e mais chato também, entre aspas, né? Então, se você quer algum vídeo nesse sentido, por favor, comenta aí que se tiver bastante gente interessada eu posso vir a gravar.